Olá pessoal, como estão? Vamos iniciar nosso primeiro momento aqui na página do Instagram, também aqui pelo canal do YouTube. Me chamo Alexandre, sou psicólogo. O número do meu CRP é o 0321546. Esse é o primeiro momento que estamos tendo aqui para esse canal, para a gente poder discutir alguns temas relacionados à psicologia. É importante destacar que esse momento ele tem meramente fins acadêmicos, ele não tem o objetivo de fomentar diagnósticos. Para isso é importante procurar suporte profissional. E no dia de hoje a gente vai discutir um pouco, um breve resumo sobre mutismo seletivo. É uma condição que a classificação internacional de doenças, CID-10, ela pode ser localizada sob o número F94.0, assim como o DSM-5. E na CID-11, que é a versão mais recente, ela pode ser encontrada sob o número 6B06. Para mais detalhes sobre essa condição. Então vamos lá. A definição do mutismo seletivo é a seguinte: ela é considerada um distúrbio de comunicação e um transtorno de ansiedade mais comum em crianças entre 2 e 5 anos. É caracterizada pela dificuldade que essas crianças têm em se comunicar com pessoas pouco conhecidas ou mesmo desconhecidas, em ambientes específicos, como a escola, por exemplo, em detrimento de a comunicação com pessoas conhecidas. Ou seja, essas crianças, apesar de em ambientes familiares, com pessoas familiares, seja amigos, parentes, apesar de essas crianças terem uma boa interação com essas pessoas, em determinados contextos e com determinadas pessoas, sobretudo em ambientes escolares, essas crianças elas têm uma enorme dificuldade de se comunicar, de interagir, de socializar. Sobre os critérios diagnósticos, existem alguns que são estabelecidos para considerar essa condição como um possível diagnóstico. O primeiro critério é a incapacidade consistente de falar, conforme eu acabei de comentar. Geralmente essas crianças, apesar de serem até mesmo extrovertidas em ambientes conhecidos por elas, no ambiente escolar, por exemplo, elas apresentam uma enorme introversão, um bloqueio, uma enorme dificuldade de se expressar, de ficar à vontade, de socializar. Um outro critério é que essa dificuldade deve estar presente por pelo menos um mês, desconsiderando o primeiro mês de adaptação escolar, que é um mês que, obviamente, a criança vai ter naturalmente uma dificuldade de interação, de comunicação. Mas passando esse primeiro mês, é importante avaliar esse outro mês para entender se talvez esteja acontecendo o mutismo seletivo, a condição de mutismo seletivo. O impacto significativo também ele deve ser considerado, o impacto significativo nas questões acadêmicas, na socialização dessa criança. E, além disso, é importante que essas dificuldades não sejam explicadas por outras condições, seja transtornos de linguagem, seja uma deficiência auditiva. Também precisa ser descartada a condição de TEA, do transtorno do espectro autista, e transtornos psicóticos, né? Eles também precisam ser descartados, como a esquizofrenia, por exemplo. Sobre os sintomas, os sintomas comuns, como eu já comentei, é a dificuldade
muito presente na comunicação, na socialização, na interação dessas crianças. Geralmente também essas crianças elas tendem a priorizar a comunicação não verbal, ou seja, elas utilizam gestos, expressões faciais em detrimento da fala. Elas geralmente apresentam também ansiedade social diante de contextos onde elas precisam socializar, elas precisam se comunicar com outras pessoas. Essas crianças geralmente elas também apresentam bastante dificuldade na interação, até mesmo com professores, com colegas. Elas têm um perfil mais introvertido, menos comunicativo, e isso pode inclusive desembocar na dificuldade de se alimentar nos ambientes escolares, até mesmo de utilizar o banheiro para suas necessidades fisiológicas. Então, realmente é uma condição que afeta significativamente a interação dessas crianças, o quão confortável elas vão estar com essas pessoas e nesses ambientes também. Fatores de risco que a gente pode considerar, o primeiro deles é o perfil de personalidade mais introvertido, crianças que são mais tímidas, mais caladas. É importante avaliar, né, se isso também pode desenrolar para o mutismo seletivo. Além disso, o histórico familiar, se na família existe pessoas com histórico de ansiedade social e também, né, questões relacionadas à comunicação. Isso é importante também de ser avaliado, porque pode ter um fator genético também. Além disso, é importante a gente considerar os ambientes estressantes, né? Por exemplo, crianças que acabam sendo mudadas de escola com muita recorrência, essa situação pode ser um fator desencadeador do mutismo seletivo também. Um aspecto que eu gostaria também de destacar e que é importante considerar para poder entender se o caso é um caso que envolve de fato mutismo seletivo é avaliar, né, o perfil dessa criança, como que ela se apresenta nos ambientes, sobretudo nos ambientes escolares, porque, obviamente, existem crianças tímidas nesses ambientes, crianças que têm dificuldade de se comunicar, de socializar, mas no caso das crianças com mutismo seletivo, esse grau de dificuldade ele é em um nível bastante significativo, ao ponto, inclusive, como eu comentei antes, de elas até mesmo não utilizarem banheiro, não se alimentarem, se comunicar pouco ou de nenhuma forma com as pessoas, certo? Então, isso é um aspecto também importante, né? Para se sinalizar, para a gente entender também que não é toda criança tímida que apresenta mutismo seletivo, é preciso avaliar alguns detalhes importantes. Sobre a prevalência, ele é uma condição considerada rara, uma vez que a prevalência é de 0,03 a 1%, considerando amostras clínicas e escolares. Geralmente, essa condição está presente em crianças, em detrimento de adolescentes e adultos, e não parece variar em termos de gênero ou etnia, certo? Apesar dessa prevalência acontecer em crianças, é importante considerar também que, uma vez que não seja devidamente acompanhado, ele pode repercutir para a adolescência e para a vida adulta. Então, é um aspecto que precisa da devida atenção. Sobre o tratamento, ele é multifacetado, claro, precisa ter o suporte profissional e algumas perspectivas que são utilizadas são terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma terapia aí que pode focar nessa dificuldade de socialização, de comunicação, na ansiedade social também, visando fornecer ferramentas para que a pessoa para que a criança consiga lidar com isso. A exposição gradual também é
uma possibilidade onde o profissional, com muito cuidado, né, de forma gradual, ele vai junto ali com a criança, possibilitando que ela perca o medo de falar, que ela se exponha, que ela consiga ter mais segurança, mais autonomia nesse processo. A técnica de habilidades sociais, ela também é importante para a comunicação, para a socialização. E em alguns casos, casos mais graves, o profissional pode também considerar o uso de medicamentos para lidar com a questão envolvendo a ansiedade social. Sobre o prognóstico, ele é positivo, né? Uma vez que o diagnóstico e o tratamento ele ocorra de forma precoce, tem bons resultados. Claro que pode levar um tempo para o processo, enfim, findar-se, mas o prognóstico é bem positivo e isso aí é importante para que essa criança ela possa ter sucesso acadêmico, social ou até mesmo laboral. Então, é um aspecto também que a gente precisa considerar. Quanto antes, suporte e ajuda profissional melhor, certo? Por hoje é isso. Uma breve síntese mesmo, mais informações vocês podem recorrer, como eu comentei, recorrer ao DSM-5, a CID-11, que é a versão mais atualizada. E no mais, eu peço que vocês acompanhem aqui o canal, acompanhem a página, compartilhem também com outras pessoas que tenham interesse, curtam, comentem, deem sugestões também, a gente vai continuar nesse bate-papo com outros encontros. E é isso, aguardo vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.